Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai iniciar agora mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as funções inorgânicas, certo? Então na Química, já começa a nossa aula, falando um pouco. Na Química nós temos dois tipos de funções. O que seriam essas funções químicas? Essas funções químicas são substâncias químicas com propriedades, com características semelhantes, né? Então elas são agrupadas em dois grandes grupos. Nós temos as funções orgânicas e as funções inorgânicas. As funções orgânicas fazem parte daquele grupo de um grupo de compostos químicos formados basicamente, constituídos basicamente de carbono e hidrogênio, certo? Acrescenta alguns outros átomos também, mas é o grupo de compostos químicos que são onde o carbono é o elemento principal, certo? Então, e o grupo e as funções inorgânicas, nós temos todos os outros compostos químicos, né, formados através das ligações químicas entre os outros átomos, os outros elementos químicos, que também tem carbono também, certo? Mas o carbono não é o elemento principal. Então, falando um pouco sobre as funções inorgânicas, nós temos quatro funções inorgânicas, quatro grupos. Dentro das funções inorgânicas, né, que a gente falou, que são os elementos lá que não tem, que o carbono não é o elemento principal, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, certo? Então, falando um pouco sobre essas funções inorgânicas, né, nós temos que uma teorias para caracterizar essas funções. Nós temos três teorias sobre ácidos e principalmente sobre ácidos e bases. Nós temos a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted de Lewis e a teoria de Lewis. Na aula de hoje a gente vai focar na teoria de Arrhenius para definir um ácido e a base, certo? E um sal também. Mas, se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente pode estar depois fazendo uma aula, buscando falar também sobre as outras duas teorias, que são teorias mais completas. Elas explicam melhores o conceito de ácidos e bases. Elas são a teoria de Bronsted, de Lewis e de Lewis, elas são mais aceitas na comunidade científica que a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius a gente considera como uma teoria assim, bem simplista, certo? Ela fala de um modo bem resumido o que seria um ácido, o que seria uma base, certo? Então, pela teoria de Arrhenius, nós temos que o Arrhenius ele fala que ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização. Isso aqui é importante, pessoal, de memorizar, gravar, que no caso a gente vai ver a diferença entre um ácido e entre uma base. Uma das diferenças está aqui. Então, quando o ácido em solução aquosa, ou seja, em água, eles sofrem ionização, liberando como cátion somente H+, ou também que a gente chama também de H3 ou mais, que é o íon hidrônio, certo? O cátion e o hidrônio. No caso das bases, elas são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica. Então aqui já está a diferença. Ácidos sofrem ionização e bases sofrem dissociação, certo? Então no caso as bases vão sofrer dissociação, liberando como o único tipo de íon o ânion ou H-, que é chamado também de hidroxila. Então os hidróxidos dos metais são compostos de íons e em solução aquosa sofrem dissociação iônica. Então, relembrando, novamente, frisando aqui, ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando H+ em solução, certo? E base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando OH- em solução. Então, o ácido sofre ionização, liberando H+. Base sofre dissociação, liberando OH-, certo? E, por último, nós temos os sais. O sal, que é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-, certo? Então, no cátion é toda substância, sal é toda substância que em solução aquosa vai liberar, não libera nem H, vai liberar um cátion
H é diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Então, utilizando esses conceitos, nós podemos relacionar de maneira genérica a capacidade de conduzir corrente elétrica das substâncias iônicas e moleculares. Observe o quadro a seguir. Então, os sólidos iônicos, eles, quando é sólido iônico, ele não conduz corrente elétrica. Sólidos moleculares, eles também não conduzem corrente elétrica, certo? Agora, quando estão no estado líquido, os líquidos iônicos, eles conduzem corrente elétrica, enquanto os líquidos moleculares, substâncias moleculares no estado líquido, não conduzem. No vapor, nenhuma das substâncias conduzem corrente elétrica, certo? E em solução aquosa, somente os líquidos iônicos conduzem e os ácidos, né? E a amônia conduz também corrente elétrica. As demais substâncias não conduzem corrente elétrica. Então vamos falar agora especificamente sobre os ácidos. Então uma das características do ácido, primeira coisa quando a gente fala sobre ácido, a gente pensa em aquele sabor cítrico, né? A gente fala ácido, sabor ácido. Não, mas na verdade é um sabor cítrico. Como limão, laranja, essas frutas cítricas, né? Os quais, assim como todas as substâncias azedas, estimulam a salivação. Então, como exemplo de ácido, nós temos o vinagre, o ácido clorídrico, que está presente no nosso suco gástrico, né? E outros. Então, segundo Arrhenius, ácido, como eu tinha falado, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando como único íon H+, que a gente pode representar também como H3 ou mais, que é o íon hidrônio. E como é que a gente faz a nomenclatura? Primeira coisa, como é que a gente faz para identificar um ácido? De maneira bem simplista, de modo bem genérico assim, ácido sempre vai começar com a letra H, com átomo de hidrogênio. Então sempre vai ser HCl, HF, H3PO4, que é o ácido fosfórico, e por aí vai. Certo? Por que eu falo geralmente? Porque, por exemplo, a gente pode ter o ácido acético, que é o vinagre, CH3COOH. Certo? A gente vê que não começa com H. Ele pode estar representado assim ou assim. Certo? Pode estar representado dessas duas formas. Todos os dois é o ácido acético, o vinagre. Certo? Mas aí pode confundir. Você falou que sempre começa com H, é ácido. Se não começou com H, então é outra coisa. Né? Então pode confundir. Geralmente, todos os átomos que começam com... Todas as substâncias que começam com H são ácidos. Certo? Então, os ácidos eles são divididos em dois grandes grupos. Os ácidos sem oxigênio e os ácidos com oxigênio. Ácidos sem oxigênio, hidrácidos. Né? E os ácidos com oxigênio, oxiácidos. Então, os hidrácidos são ácidos sem oxigênio e seus nomes são dados da seguinte maneira. A gente sempre vai colocar primeiro ácido, depois mais o nome do elemento que está presente junto com está ligado ao hidrogênio e o final hídrico. Por exemplo, HF. No HF nós temos o flúor ligado ao hidrogênio. Então fica ácido, aí coloca fluorídrico, certo? Ácido fluorídrico, HF. HCl, nós temos o hidrogênio ligado ao cloro. Então seria ácido, aí ia colocar cloro. Aí, em vez de colocar cloro, eu coloco para não ficar clorohídrico, aí fica clorídrico. Certo? Quando tiver a vogal depois, é só eliminar a vogal e continuar aqui, hídrico. Certo? No caso dos oxiácidos, é um pouquinho mais chato fazer o nome. Mas a gente considera sempre ácido, vai depender do número de oxidação desse átomo, ou seja, do grupo que esse átomo pertence na tabela periódica, certo? Então, a partir dessas formas, de acordo com
a variação do número de átomos de oxigênio, determina-se então as formas e os nomes de outros ácidos, como o uso de prefixos e sufixos, certo? Se tiver a gente parte do ácido padrão, certo? Por exemplo, o HCl. Se tiver mais um átomo de oxigênio, se tiver um átomo de oxigênio a mais, é clórico. Ácido clórico, por exemplo, HClO3, mais um átomo de oxigênio, HClO4, seria o perclórico, né? E por aí vai. Isso. Então, desse modo, nós teremos, por exemplo, a regrinha lá do número de oxigênio. Com oxigênio, hipo. Aí depois com 2, aí vai para oso. 3 oxigênio, ico. E depois 4 oxigênio, pé. Certo? No caso aqui do ácido sulfúrico. Com 4 oxigênio, final ico. E com 3 oxigênio, final oso. Isso aqui vai mais com o tempo, vocês vão percebendo que vai ficando gravado na mente de vocês, certo? Então, agora falar um pouco sobre a classificação dos ácidos. Então, os ácidos eles podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênio ionizáveis. O que seria esse hidrogênio ionizado? A quantidade de hidrogênios que em solução aquosa vai ser liberado, certo? A formar o íon H+ lá. Se tem apenas um hidrogênio ionizável, ele é chamado de monoácido. Se tem 2 hidrogênios ionizáveis, é chamado de diácido. Se tiver 3 hidrogênios ionizáveis, é chamado de triácido. E se tiver 4 hidrogênios ionizáveis, é chamado de tetrácido, né? Então, nos hidrácidos, todos os hidrogênios presentes na molécula são ionizáveis, certo? Então, o HCl tem somente um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. O H2F, que é o ácido sulfídrico, então ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então é considerado um diácido. O HCN, o ácido cianídrico, ele é só tem um hidrogênio ionizável e é considerado um monoácido. Por exemplo, nós temos o H3PO4, o ácido fosfórico. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, certo? Então ele é considerado como um triácido. E por aí vai. Se tiver 4 hidrogênios ionizáveis, é considerado como um tetrácido, que são mais raros. Então, eles também podem ser classificados de acordo com o grau de ionização, que é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas, certo? De acordo com o grau de ionização, a gente pode falar se um ácido é forte, ou é moderado, ou é fraco. Se o grau de ionização desse ácido é maior que 100%, a gente fala que 50%, a gente fala que é um ácido forte. Se esse grau de ionização fica entre 5% a 50%, menor que 50%, é um ácido moderado. E um ácido fraco é aquele ácido considerado com um grau de ionização menor do que 5%, como por exemplo o ácido acético, que é o vinagre. O vinagre, o grau de ionização dele, se eu não me engano, é por volta de 1,3%. Então é bem baixo mesmo. Então por isso ele é considerado como um ácido fraco. Enquanto o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, eles têm um grau de ionização, por exemplo, o ácido clorídrico, um grau de ionização por volta de 92%. Ou seja, é muito maior do que nos 50%. Ele é considerado um ácido forte, certo? E por aí vai. Então os hidrácidos mais conhecidos são classificados entre fortes, semifortes, moderados e fracos, certo? Então aqui é só classificação de acordo com a quantidade, com o grau de ionização também dos hidrácidos. Então algumas propriedades dos ácidos, eles reagem, todos os ácidos eles reagem com metais, certo? Com muitos metais, e ao reagir eles sempre na reação na reação de um ácido com um metal, a gente tem a liberação do gás hidrogênio, certo? Porque o hidrogênio lá do ácido ele vai reagir e vai ficar, na verdade, ele vai formar, o ácido vai reagir com o metal, liberando gás hidrogênio, né? Que a gente tem um hidrogênio lá do ácido.
na forma do ácido geralmente não é HX, o hidrogênio ligado a um metal, um ametal, no caso, né? Falei metal é errado, é ametal. Então, sempre no ácido a gente vai ter um hidrogênio ligado a um ametal, no caso aqui de um hidrácido, né? No caso de um oxiácido, a gente vai ter o hidrogênio ligado a um ametal e ao oxigênio, certo? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, sempre quando a gente reage um ácido com um metal, a liberação de gás hidrogênio, que é, por exemplo, a reação entre o ácido clorídrico, o HCl, e o zinco metálico. Vai produzir então o cloreto de zinco e liberar gás hidrogênio para o meu sistema, certo? Eles também reagem os ácidos também reagem com carbonatos e bicarbonatos, certo? Por exemplo, a reação de vinagre com bicarbonato sempre também vai gerar nessa reação, no caso da reação de ácido com carbonatos e bicarbonatos, vai gerar gás carbônico no sistema. Então a gente vai ver efervescer, que é o que acontece no nosso estômago. Então quando a gente toma lá um antiácido lá, né, que é composto por bicarbonato e mais outras substâncias, a gente ao tomar a gente já dá aquela sensação de querer arrotar, né? Que é, na verdade, gás carbônico que foi formado entre a reação do antiácido com o ácido do bicarbonato, do antiácido, com o nosso estômago, né? Quando a gente toma lá o sorrisal, é isso que acontece. A reação entre um ácido e o bicarbonato do sorrisal. Então, por isso que há a liberação de gás carbônico, por isso que dá a vontade de arrotar. E também a gente vai falar um pouco sobre a ação dos indicadores na identificação de ácidos e bases, né? No caso aqui mais como ácido. Então os indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor em função do meio ser ácido ou básico. Ou seja, a gente tem indicadores ácido-base no formato sólido, né, na formato de papéis, e nós temos também os indicadores de ácido-base no formato do líquido. São substâncias líquidas que, quando adicionadas ao meu meio, à minha solução, eles vão alterar a cor de acordo com o padrão de cor já que nós temos já determinado. A gente consegue comparar e descobrir se a solução é ácida ou se ela é a solução básica, certo? Então, através essas cores são determinadas através do valor de uma escala de pH, que é o potencial hidrogênio iônico. Então, nós temos nessa escala, ela vai de 0 até 14, onde nós classificamos soluções entre 0 e menor do que 7. Nós falamos que são soluções ácidas. Soluções entre maior que 7 até 14 é classificado como soluções básicas. E soluções com pH igual a 7 a gente considera como soluções neutras, certo? Então, quanto mais próximo de 0, né, mais forte é o ácido, ou seja, os ácidos fortes eles tendem a ter o pH entre 0 e 1, certo? E os ácidos fracos vão ter o pH entre 6 e 7 ali. Enquanto nas bases, quanto mais próximo de 14, mais forte é a base, né? Então, as bases fortes vão ter o pH entre 13 e 14. Então, como exemplo de ácidos e suas aplicações, os principais ácidos e suas aplicações, né? A gente tá cheio de ácidos aí presentes no nosso dia a dia. Vocês provavelmente em casa a gente mexe com soluções ácidas todos os dias. Vocês mexem com soluções ácidas todos os dias em casa. Soluções ácidas e básicas e sais também, né? Até mesmo óculos às vezes. Então, como exemplo, nós temos o ácido fluorídrico, certo? Que é utilizado na marca, principalmente como marcação de vidros, né? Então, os códigos utilizados na marcação de vidros aí, a gente utiliza o ácido fluorídrico para fazer essas marcações no vidro. Nós temos também gravações em vidros, né, de carro, de automóveis em geral. Nós temos também o ácido clorídrico, que é o HCl, que vai estar presente como no nosso suco gástrico, certo? Então ele no ácido clorídrico é liberado no suco gástrico para ajudar na digestão do alimento. Além disso, o ácido clorídrico também é comercializado como ácido muriático,
que é utilizado como solução de limpeza de pisos e superfícies metálicas, né? Então, o ácido clorídrico também, que a gente conhece bastante aí no nosso cotidiano. Outro, o ácido sulfídrico, que é um gás venoso, incolor, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais, que contêm enxofre, né? Por exemplo, quem libera o ácido sulfídrico aí é os gambás, né? Aquele cheiro, cheiro de ovo podre. Geralmente nós temos a presença do ácido sulfídrico. O ácido cianídrico é o nome que se indica uma solução aquosa do gás cianídrico, que é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Por ser muito venoso, esse gás é utilizado nas execuções em câmaras de gás. Então foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial lá para matar os judeus lá nas câmaras de gás, certo? Outro ácido também conhecido é o ácido carbônico. Ele é utilizado na gaseificação de bebidas, né? Refrigerante, água com gás e todas as outras substâncias, né? Outro também é o ácido fosfórico. Ele é utilizado na indústria de vidro, na titularia, nas indústrias de alimentos e na fabricação de fosfatos e superfosfatos, né? Que é na fabricação de fertilizantes. E por último, acho que talvez o mais conhecido é o ácido acético, que é um ácido orgânico que é utilizado aí no tempero de alimentos, né, na verdade. Então é um líquido incolor, de cheiro característico, né? E o principal componente de vinagre, que é uma solução aquosa que contém 3 a 7% de ácido acético. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bases, ou também que a gente chama também de hidróxido. Então, no caso das bases, a gente considera a base como toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando como único tipo o ânion OH-, certo? Então, a principal característica, logo de cara, quando a gente fala de base, é o sabor adstringente, aquele que amarra a boca, né? Quando, por exemplo, você come banana verde, aquele sabor que fica grudado no céu da boca, aquela coisa que fica prendendo a nossa boca, amarra a boca, é um sabor característico de base. Então, se entrarmos numa caverna e sentimos cheiro de amônia, podemos afirmar que tal caverna é habitada por morcegos. A amônia é um exemplo também de uma base, uma única base, a base volátil, né, que é liberada das excreções desses animais. Então, a nomenclatura de base é a coisa mais fácil possível, né? As bases. Como é que eu vou saber determinar uma base, professor? As bases, geralmente, elas são escritas dessa forma. Um metal mais o ânion OH. Aí o hidroxila. Sempre vai ser um metal com hidroxila. Vai estar assim ou assim. OH e o índice aqui, X, né? Pode ser vai ser um número aqui. De 1 a sei lá quanto. Tá? E aqui sempre vai ser um metal ligado ao OH. Certo? Então, na nomenclatura de base, a gente vai pegar, identificar, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar qual é o nome do metal que está ligado ao grupo hidroxila, ao grupo OH. Certo? Então, sempre a gente vai ver lá, NaOH, nós temos o sódio ligado. KCaOH2, nós temos o cálcio ligado. O Al3+, nós temos o alumínio ligado. Então, como é que vai ser o nome dessa base? Sempre vai ser hidróxido de mais o nome do cátio. Se aqui no cátio é o meu metal, é o sódio, então vai ser hidróxido de sódio. Se o meu metal é o cálcio, então vai ser hidróxido de cálcio. Se o meu metal é o alumínio, então hidróxido de alumínio. Só nós temos que ter cuidado, porque o mesmo metal ele pode formar bases diferentes, que é o caso, por exemplo, do ferro. Nós temos base com dois tipos de base que o ferro forma. Nós temos o hidróxido de ferro, a base hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso, e o hidróxido de ferro 3, que é o hidróxido férrico, que vai diferenciar o número de oxidação do metal que está ligado. Se for ferro 2, hidróxido ferro 2+, hidróxido de ferro 2. Se for ferro 3, hidróxido de ferro 3. Certo?
ou hidróxido férrico. Então, as bases, à medida que a gente, na tabela periódica, no metais, a gente anda da esquerda para a direita, a solubilidade de água diminui, né? E também diminui quando a gente vai descendo de cima para baixo na tabela periódica. Se a gente observar, a reação do sódio com água, ela é bem explosiva, o sódio é muito reativo. Então, o hidróxido de sódio é uma base solúvel em água, o hidróxido de lítio também são bases solúveis em água e por aí vai. Se a gente for observar aqui pela regrinha, o hidróxido de césio é uma base pouco solúvel em água. Então, quanto à força das bases, as bases fortes, nós temos hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, né? Como são bases fracas, hidróxidos insolúveis em água e o hidróxido de amônio, né? O hidróxido de amônio é a única base solúvel e fraca de caráter molecular. Além disso, é produzido pela ionização da amônia. Ou seja, quando a gente tem amônia em água, a gente forma o hidróxido de amônio. A amônia, pessoal, é considerado como uma base também, certo? Pela teoria de Bronsted de Lowry e pela teoria de Lewis, ela é considerada como sendo uma base. Então, classificação das bases. As bases elas podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas. O que seria hidroxila? Grupo OH. Se tem uma hidroxila só, como exemplo o hidróxido de sódio, é uma monobase. Se tem duas hidroxilas de base, se tem três hidroxilas, é uma tribase e por aí vai. Certo? Se tem quatro hidroxila, tetra base. A solubilidade da água, das bases em água, elas aumentam, elas aumentam de acordo com o tipo de metal que a gente tem, certo? Então, os metais alcalinos, geralmente, as bases formadas de metais alcalinos, elas são bases solúveis em águas, enquanto de metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2A, a família 2A da tabela, elas são pouco solúveis, e os outros metais, eles são praticamente insolúveis em água, né? As bases formadas com os outros metais são praticamente insolúveis em água. A única base que não apresenta metal em sua forma é o hidróxido de amônio, o NH4OH, certo? Que ele é obtido da dissociação de amônia gasosa, NH3, em água, certo? Aqui, isso. As bases hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, por apresentar solubilidade muito pequena, são consideradas praticamente como insolúveis. Novamente, para a mesma coisa, no caso do ácido lá, grau de dissociação, era ionização, para que a gente considerar a força de um ácido. No caso da base, a gente vai considerar o grau de dissociação. Quanto mais o grau de dissociação, maior o grau de dissociação, mais forte é essa base, certo? Então, a base solúvel ela tem um elevado grau de dissociação. Então, é considerado como uma base forte, um bom eletrólito, né? São bons condutores de energia, de corrente elétrica. Enquanto bases insolúveis, você vai ter um baixo grau de dissociação. Então, vão liberar pouco ânion OH- em solução. Então, por isso são considerados como bases fracas. Certo? Então, aqui nós temos exemplos de bases fortes e bases fracas. Então, algumas propriedades da base também são utilizadas. Questão dá para identificar através de indicadores, né? Um dos indicadores de ácido base que eu não falei quando eu falei sobre lá na parte de ácido é o extrato de repolho roxo, que a gente pode utilizar ele para determinar se a solução é ácida ou é uma solução básica, certo? Além disso, não é só o extrato de repolho roxo não. Toda substância que possui antocianinas, né? Que é uma substância que dá essa característica roxa às frutas e verduras. Então, todas essas substâncias, como repolho roxo, açaí e outras frutas e verduras aí, que nós temos presente com característica roxa, elas podem ser utilizadas como indicador ácido base.
Então a tabela aqui mostra os indicadores mais utilizados em laboratórios e as cores que eles adquirem em presença de um ácido ou de uma base. Nós temos o papel tornassol, que é um papel mesmo, colorido. Nós temos o papel tornassol, o papel tornassol azul, em meio ácido ele fica rosa, e em meio básico ele continua azul. E nós temos o papel tornassol também rosa, que em meio ácido ele vai continuar rosa e em meio básico ele fica azul, né? Nós temos a fenolftalina, que é um sólido incolor, branco, né? Sólido branco, incolor. E quando a gente dissolve ele, a gente prepara ele em solução alcoólica, dissolve ele em água, numa solução mista de água, um pouquinho de água com álcool. Se ele fica incolor, né? Fica um líquido incolor. Quando em solução de ácido, ele permanece incolor, mas quando em solução básica, aqui está vermelho, mas na verdade ele vai ficando rosa até ficar roxo mesmo, dependendo da concentração da base. O alaranjado de metila, que é um líquido laranja, né? Como já fala o próprio nome. Em solução ácida ele fica vermelho e em solução básica ele fica amarelo. E o azul de bromotimol, que em solução ácida fica amarelo e em solução básica fica azul. Então, outra coisa também, as bases, sempre quando nós temos uma base reagindo com ácido, ou vice-versa, né? Um ácido mais base, a reação entre essas duas substâncias sempre vai formar sal aqui não é sal de cozinha não, sabe? Sal aqui é uma função orgânica, uma função inorgânica. Sal mais água. Sempre vai ser esse é o produto da reação entre um sal, um ácido e uma base, certo? A gente fala que essa reação é uma reação de neutralização, né? O ácido ou a base é neutralizando a função oposta, né? E aqui nós temos as principais bases e suas aplicações. O hidróxido de sódio, que é comercializado como soda cáustica, todo mundo já utilizou alguma vez, não sei nem que seja, não sei vocês alunos, mas talvez os pais de vocês já tenham utilizado em casa para desentupir alguma tubulação, certo? Que esteja entupida com gordura ou alguma outra coisa. Então o hidróxido de sódio é uma base forte, é comercializado como soda cáustica, né? Como o diabo verde, essas coisas. O hidróxido de cálcio, ele é conhecido como cal hidratado, ou cal extida, ou cal apagado, né? É utilizado na indústria na indústria de construção civil. A gente encontra ele também na argamassa, né? É bem conhecido também. E o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, eu nem sei se hoje em dia as pessoas não utilizam mais. Mas antigamente, antes do Sorrisal, do Epocler, utilizava muito leite de magnésio como antiácido. Então a gente utilizava muito mesmo como antiácido. Eu não cheguei a utilizar, né? Que eu acho que quando eu passei a ter problema de azia, essa queimação no estômago, já existia o Sorrisal lá, o Epocler, certo? Mas o pessoal falava que tinha um gosto meio amargo. Mas aí o pessoal aí começaram a misturar o leite de magnésio com colocando sabores, né? Igual que a gente vê na imagem aqui, o leite de magnésia, o hidróxido de magnésio sabor hortelã, né? Então, o hidróxido de magnésio é comercializado como leite de magnésio, né? Como um antiácido. E a próxima função que a gente vai ver são os sais, que é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Como é que eu vou identificar um sal? Ele sempre vai ser um metal ligado a um ametal, certo? Um ou mais ametais, né? Então, por exemplo, o CaSO4, nós temos o cálcio como metal e o enxofre e oxigênio considera como um íon, né? O íon sulfato são ametais. Então, nomenclatura dos sais vai ser sempre o nome do ânion. Então, nós temos a tabelinha, vocês podem procurar na internet
o nome, eu vou passar alguns nomes depois no próximo slide. Então ele sempre vai ser o nome do ânion, o prefixo D e depois o nome do metal, que é o nome do cátion, certo? Então nós temos, por exemplo, aqui alguns ânions, o ânion acetato, brometo, cloreto, hipocloreto e por aí vai. Por exemplo, o NaCl, nós temos o metal sódio e o ametal cloro, certo? Que é o ânion. O cátion, o metal sempre vai ser o cátion e o ânion sempre vai ser o ametal. Então, o nome desse sal vai ser o nome do ânion, ânion Cl, vai ser o cloreto, D, e o nome do metal, sódio. Sempre é bem fácil mesmo, certo? No caso dos cátions sempre vai ser o nome do metal. E aqui nós temos a tabelinha com o nome dos ânions. Só olhar a fórmula química, procurar o ânion e determinar o nome do sal. Então, a classificação do sal, de acordo com a natureza dos íons. Se é um sal neutro, é um sal cujo ânion não possui hidrogênio ionizável. Ou seja, os sal, pessoal, eles são produzidos através da reação de um ácido com uma base. Um sal neutro, ele é produzido através de uma reação de um ácido forte com a base forte, certo? Um sal ácido é aquele sal que é produzido através da reação da junção de um ácido forte com a base fraca. Da mesma forma que um sal básico é a junção de um ácido fraco com uma base forte. Sal hidratado é um sal com moléculas de água. Então sempre vão ter um sal hidratado, vocês vão sempre ver nesse formato aqui. Nós temos o sal e depois multiplicado pelo número de hidratações, ou seja, pelo número de moléculas de água que estão impenetradas, digamos assim, na molécula do sal, certo? Então, aplicações de alguns sais, nós temos o mais conhecido, o cloreto de sódio, né, que é utilizado como sal de cozinha, soro fisiológico e mais outras coisas, né? Nós temos o fluoreto de sódio, um outro sal também, o NaF, que é utilizado como um dos ingredientes na produção, como matéria-prima na produção de creme dental. O bicarbonato de sódio talvez é o mais conhecido, depois do cloreto de sódio, né, de sódio de cozinha. O bicarbonato que é utilizado como antiácido aí também, como o pessoal mistura também com vinagre para fazer limpeza de superfícies, né? E o outro também muito conhecido é o hipoclorito de sódio, que é comercializado como Quiboa e outros nomes aí, né? Como alvejante, limpeza, tanto branqueador, né? Na limpeza de superfícies de desinfecção de superfície, né? De lugares e também na alvejante branqueador de tecidos. E por último, nós temos os óxidos. Os óxidos são substâncias presentes no nosso dia a dia e eles são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo deles. Ou seja, no caso dos óxidos, nós sempre vamos ter ou um metal, ou no caso, vai sempre ser um metal mais oxigênio, certo? Então esse nós vamos ter um óxido. Então uma observação é que os compostos, o OF2 e O2F2 não são considerados óxidos porque o elemento flúor é mais eletronegativo que o elemento oxigênio, certo? Mas o ClO e outros também são todos óxidos também, certo? Então sempre a gente vai ter um elemento ligado ao oxigênio. No caso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, certo? A eletronegatividade, se a gente for comparar a tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, de modo que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, nomenclatura dos óxidos.
é o prefixo que indica a quantidade de oxigênio. Então a gente vai ver quantos átomos de oxigênio tem numa molécula de óxido, certo? E se tiver um oxigênio só é mono, se tiver dois é di, se tiver três é tri, se tiver quatro é tetra e por aí vai. Óxido D. Aí a gente vai ver qual o prefixo da quantidade do outro elemento químico, né? Se tiver lá, por exemplo, monóxido de carbono, só pegar. Então é um átomo de oxigênio, então o prefixo é mono, certo? A gente coloca óxido, então fica monóxido D. E o nome do outro elemento está ligado ao oxigênio, carbono. Aqui ó, nós temos 3 átomos de oxigênio ligados a um átomo de enxofre. 3 átomos de oxigênio, prefixo tri, então fica trióxido D. E o outro elemento está ligado ao oxigênio e ao enxofre. Então trióxido de enxofre. E por aí vai. Então os óxidos podem ser classificados entre óxidos básicos e óxidos ácidos. Os óxidos básicos são aqueles óxidos que apresentam um caráter básico, né? Como já diz o próprio nome. Eles são produzidos Esses óxidos reagem com água originando base. Ou seja, se eu pegar um óxido básico, se eu colocar ele em água, ele vai gerar uma base, certo? Se eu colocar ele em ácido, ele vai gerar um sal mais água. É como se fosse uma reação de neutralização. Os óxidos ácidos são aqueles que apresentam caráter covalente, geralmente são formados por ametais, certo? Por exemplo, o CO2, o SO2, o N2O5, o pentóxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e dióxido de carbono, né? É o gás carbônico. E os óxidos negros são covalentes, isto é, formados por ametais e não reagem com água, ácido ou base, né? São o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio. E tem aqueles óxidos anfóteros, que é a água, né? A água é considerada como um óxido anfótero também. Verdade? Isso me deixou em dúvida. Na próxima aula eu vou dar uma pesquisadinha melhor e falar para vocês isso. Então os mais comuns, na verdade a água é uma substância com caráter anfótero, ela se comportando como ácido quanto como base, vai depender do meio que ela tiver. Ela não é um óxido. Ela é também considerada como óxido também, né? Tem oxigênio ligado ao hidrogênio. No caso, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então nós temos o óxido de zinco, o trióxido de alumínio, o óxido de estanho, dióxido de estanho, óxido de chumbo, dióxido de chumbo e por aí vai, certo? Os peróxidos são mais comuns, são formados por hidrogênio, né? Então nós temos no caso o hidrogênio ligado ao oxigênio aqui e metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, certo? O mais conhecido, peróxido de hidrogênio, né? Que nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio. É um líquido molecular que daqui na verdade o peróxido de hidrogênio ele é a água oxigenada, certo? É como se fosse uma molécula de água com um oxigênio a mais, por isso a água oxigenada. Nossa, que brilhante, né? Descobriram agora. Nós temos peróxido de metal alcalino, como o Na2O2, os peróxidos de metais alcalinos terrosos, como o peróxido de cálcio e o peróxido de bário. Então, pessoal, nossa aula de hoje está encerrando aqui, certo? Qualquer dúvida, principalmente nessa última parte, que ela é bem chatinha só mesmo, né? Ela tem que ficar lendo e fazendo exercícios mesmo, treinando. Até isso aqui vai com o tempo, vocês vão ver com a prática, vocês vão memorizando o nome de ácido, de base, como é que identifica um ácido, como é que identifica uma base e por aí vai, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição de vocês para sanar a dúvida de vocês. Até a próxima aula e até a próxima aula. Tchau.